Elizabeth Barraza, conhecida por sua família e amigos como uma mulher extremamente compassiva e imaginativa, era criativa, recursos e buscava viver a vida ao máximo. Sua profunda paixão por obras de caridade, bem como sua dedicação inigualável em trazer alegria ao mundo ao seu redor, foram interrompidas por um inexplicável e não resolvido assassinato nas primeiras horas da manhã de 25 de janeiro de 2019, deixando todos que a conheciam em todo o condado de Northwest Harris, Texas e em todo o estado em geral, buscando respostas em um mar de evidências, que nos afogou em dúvida. Na esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências observáveis e análises situacionais, esta é uma análise do assassinato de Liz Barraza e do vídeo arrepiante capturado naquela manhã fatídica, nos dando uma janela crítica para seus últimos momentos de vida. Este é o Detetive de Casos Arquivados. Acredito que todos na Terra têm o potencial para fazer coisas maravilhosas, mas, sem dúvida, existem aqueles que exemplificam a versão mais brilhante da humanidade, que se desviam do caminho para trazer paz aos outros, para trazer um sorriso ao rosto de todos que encontram, aparentemente sem nenhum esforço. Pessoas que cuidam de seus amigos e famílias, e até mesmo estranhos antes de si mesmas, que sabem que a única maneira de nos impulsionar como sociedade é nos cercar de felicidade, altruísmo e caridade. Pessoas que são rápidas para incentivar, lentas para julgar e efervescentemente autênticas, heróis do dia a dia. Elizabeth Barraza era uma dessas pessoas, uma estrela brilhante e grande influência para todos que a conheceram. Filha dos anos 90 e nativa do sudeste do Texas, Elizabeth, conhecida como Liz, cresceu fascinada com fantasia, contação de histórias e cultura pop. Seu amor pela imaginação e, especificamente, pelo fandom de ficção científica foi cultivado por seu pai, Robert Jr. Ela tinha uma afeição especial por Star Wars, cresceu assistindo aos filmes e mais tarde explorou os ricos mundos apresentados em séries de televisão, quadrinhos e romances. Se não houvesse novos livros do universo expandido, Liz recorreria ao seu outro entretenimento de fuga, Harry Potter. Liz era uma autoproclamada Potterhead, especialista em tudo relacionado a bruxaria e feitiçaria. Ela estava sempre na frente da fila para garantir uma cópia de cada novo lançamento. E como Star Wars, passou inúmeras horas da infância envolvida no conforto da criatividade deles. Sua imaginação moldada pelas aventuras com as quais estava absorvida. Além de seu amor pelo léxico da cultura pop de estreia, Liz também descobriu grande habilidade em artes e artesanato. Ela era uma costureira meticulosa, criando designs complexos e roupas que combinavam com seus personagens favoritos de filmes e HQs. Conforme foi crescendo, descobriu que havia uma comunidade inteira de centenas de milhares de outros fanáticos por fantasia e criativos. Isso fez com que Liz fosse às conferências de quadrinhos em todos os Estados Unidos, onde os fãs se reuniam vestidos da cabeça aos pés em fantasias caseiras e mostravam suas criações intricadas, um passatempo conhecido como cosplaying. Foi através do cosplaying e do amor por Star Wars que Liz se aproximou bastante de Sérgio Barraza, um colega nativo do Texas, e encantado pelo passatempo escapista ele mesmo. No inverno de 2014, o casal se casou e uniu seu amor por Star Wars e cosplay. O casal recém-casado viajaria para vários Comic-Cons pelo seu estado e pelos Estados Unidos da América, exibindo as habilidades de artesanato de Liz. Quando não estavam se vestindo para convenções de quadrinhos,
Liz e Sérgio participavam da 501ª Legião, um grupo mundialmente famoso dos maiores fãs de Star Wars que se vestem com réplicas precisas dos mais notórios vilões de Star Wars e seus trajes. Contudo, isso não era só um mero passatempo. A 501ª Legião consiste em mais de 14 mil voluntários que usam seus trajes e habilidades de cosplay para participar de instituições de caridade e hospitais, visitando doentes, arrecadando fundos para pesquisas e eventos médicos, lutando contra inúmeras doenças. Essas contribuições caritativas eram um ponto central na visão de Liz para a vida dela. Ela foi além para participar dessas visitações e eventos, trazendo alegria para tantas pessoas cujas vidas estavam em risco. E o mais importante, Liz não pensou duas vezes. Era apenas a sua natureza dar esperança àqueles que precisavam. Liz e Sérgio foram um casal extremamente feliz durante os 5 anos que passaram juntos. A incansável ética de trabalho em ambos os seus empregos e lazer não os separava, mas os aproximava mais para celebrar o aniversário de 5 anos. Liz planejou uma mágica viagem para Orlando, Flórida, onde os estúdios da Universal os aguardavam. O casal estava empolgado para visitar as novas atrações imersivas de Harry Potter e Liz preparou especialmente fantasias caseiras para o casal usar durante suas viagens. Para facilitar suas finanças e aproveitar o próximo aniversário sem preocupações, Sérgio e Liz reuniram algumas coisas antigas ao redor da casa para vender em uma venda de garagem. No entanto, as coisas tomaram um rumo trágico rapidamente, quando essa tentativa inocente de arcar com as despesas resultou em um terrível assassinato. Vamos agora para uma linha do tempo dos eventos que levaram ao assassinato não resolvido de Liz Barraza. Logo depois do Ano Novo, no ano de 2019, Liz e Sérgio Barraza celebram mais um ano de amor e sucesso juntos e se preparam para o próximo 5º aniversário. Os dois planejam a comemoração perfeita, decidindo que as novas atrações do universo de Harry Potter nos estúdios Universal, na Flórida, seriam o local dos sonhos. Eles planejam partir no final do mês e começam os preparativos. Com o avançar de janeiro, Liz e Sérgio percebem que os gastos da viagem de aniversário os levarão ao limite do orçamento. Liz também espera comprar alguns presentes para Sérgio, e ambos decidem fazer um bazar no quintal antes de partirem, vendendo algumas coisas e itens que não precisam mais pela casa, esperando arrecadar algum dinheiro para a viagem. O fim do mês se aproxima e Liz e Sérgio vão finalizar os detalhes do bazar no quintal. Eles planejam isso antes de partirem para a Flórida e informam seus amigos íntimos, familiares e colegas sobre seus planos. Eles não divulgam nas redes sociais ou pela cidade, mantendo-o em círculo íntimo até o dia chegar. Chega a última semana completa de janeiro e Liz solicita folga no trabalho tanto para as férias quanto para a venda de garagem. Liz, repórter de dados em uma empresa de inspeção de oleodutos, obtém aprovação para horas extras. Na noite de 24 de janeiro, Liz e Sérgio fazem suas preparações finais. Sérgio deve ir para o trabalho como de costume e Liz diz que vai se levantar cedo com ele para começar a colocar cartazes anunciando sua venda antes do sol nascer. Os dois vão dormir, animados com as perspectivas que os esperam, ignorando os horrores que também os espreitam. O galo canta na manhã de sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Mal amanhece e Sérgio Barraza se prepara para o trabalho, enquanto Liz recolhe os materiais de sinalização. Ela sai com o marido enquanto ele sobe no caminhão. Concomitantemente, câmeras de segurança e de circuito fechado de televisão registram uma Nissan Frontier Pro 4S de 4 portas, de cor escura, e do ano de 2013 ou mais recente, circulando pelo subúrbio de Tomball dos Barraza, um veículo não reconhecido pelos vizinhos e nunca visto rodando pela área a 1 hora tão cedo do dia.
Por volta das 6h48 da manhã, Sérgio beija Liz, adeus, e parte em seu próprio caminhão, capturado pelas câmeras de circuito fechado de televisão, deixando o complexo habitacional, indo em direção ao seu local de trabalho. Nos 4 minutos seguintes, Liz pega as placas e começa a montá-las em seu jardim da frente para que qualquer transeunte note a venda de garagem pendente. Ela trabalha sozinha e aparentemente não espera um visitante ou algo específico para acontecer. Por volta das 6h52 da manhã, o mesmo caminhão Nissan Frontier, visto circulando mais cedo, é capturado novamente por uma câmera de segurança instalada na campainha de uma casa vizinha no subúrbio de Tomball, voltada para o quintal da frente da casa de Liz Barraza, onde ela continua trabalhando do lado de fora. O caminhão de cor escura passa pela casa e estaciona na entrada de outra residência. Do assento do motorista, uma pessoa com cabelos longos ou uma peruca sai do veículo e caminha em direção ao local onde Liz coloca uma placa. O perseguidor, vestindo o que pode ser um casaco ou uma longa túnica, esconde algo quando se aproxima de Liz. Liz olha para cima assustada, mas não foge. Apenas 8 segundos se passam do que parece ser uma conversa tranquila antes da figura, nas longas vestes, sacar uma arma e atirar 3 vezes em Liz a queima-roupa. O assassino então passa por cima do corpo de Liz, aparentemente verificando algo antes de disparar um último tiro a queima-roupa. Às 6h53 da manhã, o atirador corre do corpo de Liz de volta para sua caminhonete. Eles pulam para dentro, saem da garagem e dirigem pela rua mais uma vez, quase como se estivessem observando a cena do crime, antes de saírem em disparada do bairro, longe das câmeras e para sempre na anonimidade. Ao mesmo tempo, um homem que ouviu os tiros e viu a caminhonete fugir, corre para fora e liga para 911 para denunciar o tiroteio e pedir ajuda médica de emergência. Enquanto isso, outro vizinho que sai de casa em resposta ao alvoroço rapidamente entende o que aconteceu e liga pessoalmente para Sérgio para informá-lo que Liz foi baleada. Não se passam nem 10 minutos e Sérgio retorna ao bairro para cuidar de sua esposa gravemente ferida. Equipes médicas e de emergência o acompanham e Liz é levada às pressas para o hospital. Enquanto isso, a polícia começa a entrevistar os vizinhos para tentar descobrir exatamente o que aconteceu. Liz chega ao hospital, ainda respirando com batimentos cardíacos. No entanto, após sobreviver durante a noite, no dia seguinte, sábado, 26 de janeiro, ela sucumbe aos ferimentos de bala e falece. Logo depois, no lado da investigação do Calvário, as autoridades são rápidas em rotular a morte como um assassinato, pois a cena do crime sugere um tiroteio de execução combinado com o testemunho do sujeito masculino que viu o assassino fugir. Em poucas semanas, a polícia vasculhou os subúrbios de Tomball por filmagens de segurança que pudessem fornecer detalhes sobre o ocorrido no dia 25 de janeiro, às 6h52 da manhã. Um dos vizinhos de Barraza, então, entrega à polícia uma cópia de sua filmagem da câmera da campainha dessa manhã, a gravação agora infame dos últimos momentos de Liz. Nos dias seguintes, os detetives estudam as filmagens de segurança e as divulgam para os meios de comunicação, na esperança de que alguém se apresente para identificar o caminhão ou o atirador. Dicas começam a surgir, mas nada substancial se destaca no caso. Um caso que vai ficando mais frio a cada minuto. Não seria até outro ano, até que a família Barraza finalmente receba uma grande atualização na investigação. Durante uma homenagem de 1 ano, realizada por familiares, membros da comunidade e membros da 5ª Legião, em honra à vida de Liz, no final de janeiro de 2020, os repórteres ouvem de um detetive principal do caso que a polícia obteve um mandado que poderia levá-los diretamente à parte responsável. Não são dadas mais detalhes e o tipo exato de mandado não é revelado, seja um mandado de prisão ou um mandado de prova. Novamente, porém,
as pistas param ali, sem qualquer anúncio importante, até o 30º de junho de 2020. Um boletim de notícias de última hora revela que a polícia divulgou uma informação adicional oriunda das imagens de circuito fechado de televisão que capturou o assassinato de Liz. As autoridades anunciam que, após analisar o áudio discernível da gravação, pode-se afirmar com confiança que quando o suspeito se aproximou de Liz às 6h52 da manhã, Liz pôde ser ouvida respondendo "bom dia". Não é uma pista principal, mas faz os detetives se perguntarem se Liz, na verdade, não conhecia o suspeito, ao contrário das teorias anteriores. Infelizmente, esse alerta de notícias em 30 de junho é a última peça de evidência que o público recebeu no caso de Liz Barraza. Até hoje, o brutal assassinato de Liz permanece sem solução. A investigação passou por uma mudança na liderança principal, então isso deve ser considerado como um dos motivos pelo qual, aparentemente, não existem grandes pistas, apesar de quase 2 anos de investigação, bem como a pandemia global que desacelerou o mundo em geral, começando em março de 2020. Dito tudo isto, a polícia mantém que este caso ainda é muito solucionável e continuará a perseguir todas e quaisquer pistas fornecidas pelo público ou de outra forma. Sem dúvida, o maior e realmente o único ponto de caso na investigação Barraza é a filmagem de segurança circuito fechado de televisão obtida ao redor da cena do crime pela polícia logo após o absurdo assassinato de 25 de janeiro. O vídeo mostra o assassinato acontecendo, embora de um ponto de vista distante e granulado. No entanto, também mostra o suspeito fugindo. E mais importante, o perfil lateral do Nissan Frontier Pro 4X, dirigido pelo atirador. Antes de reproduzir o vídeo na íntegra, como foi lançado inicialmente pelas autoridades, quero ser franco sobre a natureza perturbadora das imagens. O tiroteio retratado é real e, se você compreensivelmente deseja evitar ver qualquer tipo de violência extrema, seria melhor avançar rapidamente ou se afastar pelos próximos minutos. Quero te dar um aviso justo, então, por favor, esteja ciente de que o que você está prestes a testemunhar pode ser difícil de assistir. O que você acabou de ver é o assassinato de Liz Barraza. Como você viu, uma figura com cabelos longos, um casaco ou hobby longo e o que poderiam ser botas, estaciona do outro lado da rua da residência Barraza, caminha até o quintal da frente, onde Liz trabalha na placa de venda de garagem, confronta-a com 8 segundos de diálogo desconhecido. Depois, atira nela 4 vezes a queima-roupa, antes de se posicionar sobre o corpo dela e fugir. A parte mais contestada do vídeo é se o atirador é uma mulher, como pode parecer à primeira vista, ou um homem vestido para parecer uma mulher. Realmente é difícil dizer. Alguns apontam para o final do vídeo, onde o assassino corre, afirmando que o modo de correr é mais frequentemente atribuído a uma mulher. Porém, também é muito acreditado que o assassino usava botas como parte de sua vestimenta peculiar, o que pode ter alterado a aparência de seu movimento. No entanto, não compartilhamos este vídeo para determinar se o assassino era homem ou mulher, ou se estava disfarçado ou com roupas comuns. O objetivo é espalhar a conscientização e, esperançosamente, chamar a atenção de alguém que ainda não tenha visto, reconhecendo algo que poderia ser decisivo, uma pista vital. Se algo neste vídeo te faz lembrar de algo, mesmo a menor lembrança no fundo de sua mente, seja a identidade do atirador ou a origem do caminhão Nissan Frontier, entre em contato com o Disque Denúncia pelo número 713222 Dicas. Vamos agora passar para as teorias mais proeminentes, que tentam explicar o assassinato não resolvido
de Liz Barraza. Devido à recentidade do assassinato de Liz Barraza, as teorias em torno dele são poucas e distantes entre si. Ambos, a recentidade e a retenção da maioria dos detalhes do caso pelas autoridades policiais, são os culpados por isso, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. A polícia costuma guardar pistas importantes e até peças de evidências que não parecem relevantes para evitar alertar os verdadeiros suspeitos sobre suas descobertas ou ameaçar suas chances de fazer uma prisão. É por isso que estudar casos não resolvidos nos primeiros anos de investigação é tão complicado. Simplesmente não há fio suficiente para tecer um quadro sólido de teorias, pelo menos não ainda. Contudo, ainda há algumas ideias. Uma das primeiras hipóteses especuladas pelos seguidores do caso foi que Sérgio ou Liz estava envolvido em um triângulo amoroso secreto. E o atirador do vídeo é um amante enfurecido ou pessoa que estava intimamente envolvida com um dos membros do casal. Contudo, não cremos que esse seja o caso. Fofocas pessoais e melodramáticas costumam circular após um assassinato e podem ser prejudiciais para a família Barraza e desrespeitosas para a memória da própria Liz se apresentadas sem nenhuma evidência real. Na verdade, há uma observação simples e direta sobre essa teoria, que ajuda a deslegitimá-la de uma crença descontrolada. Se realmente havia um triângulo amoroso e um parceiro secreto envolvidos, haveria um rastro de papel, ou pelo menos um digital. Haveria e-mails, ou mensagens de texto, ou algum tipo de comunicação restante em um telefone ou um computador, um correio de voz esquecido ou carta, ou algo deixado para fazer uma conexão. A ausência de qualquer evidência desta natureza fala por si só. Também não deveria precisar ser dito, mas o próprio Sérgio tem sido muito claro e conciso com a polícia e colaborou totalmente com as autoridades e a mídia. Ele não mostrou nenhum sinal de que tem algo a esconder e, até que a polícia descubra algo em contrário, devemos nos concentrar em outras possibilidades além daquelas que provavelmente acabam em uma revista de fofocas. Claro que o atirador pode estar conectado através de uma relação próxima com Liz ou seu marido, mas apontar imediatamente para um caso extraconjugal escandaloso seria precipitar-se. Outra crença comum sobre quem poderia ser o assassino é que ele conheceu Liz em alguma convenção de quadrinhos ou evento de cosplay similar e por algum motivo fixou-se nela com a intenção de matar. Mas por que ou como isso poderia acontecer? Uma explicação é que a paixão por atividades baseadas em fãs, como a Comic Cons e outros eventos globais, normalmente é levada ao extremo absoluto. Infelizmente, não demora muito ao investigar alguns passatempos como esses para descobrir que há um histórico de fandom tóxico, misoginia e elitismo. Certamente não na maioria, mas esse 1% é conhecido por existir. Claro, cosplay e fandoms apaixonados são coisas boas, repletas de pessoas boas, com boas intenções e são feitos para escapismo e paixão. Mas existem casos em que as pessoas levaram a iconografia pop favorita um pouco longe demais, e essa má influência já foi conhecida no passado por ultrapassar o território nefasto e criminal. Assim, sugere-se que em algum momento de suas viagens, ou até mesmo em uma comunidade online, Liz conheceu alguém que se tornou excessivamente ciumento dela, ou de Sérgio, fez avanços, e quando não conseguiu o que queria, a perseguiu da maneira mais horrível possível. Agora, embora seja um pouco improvável que não haja um rastro de comunicação na internet para a polícia rastrear, é possível que esta conexão tenha sido feita pessoalmente e o assassino fosse um perseguidor desconhecido, seguindo Liz e esperando por ela estar sozinha. Há casos confirmados de mulheres sendo perseguidas em convenções de quadrinhos antes, e isso inclusive já levou até a abusos e agressões. Não é um acontecimento comum, mas aconteceu com frequência suficiente para que alguns considerassem isso em conexão com o caso de Liz.
a maior crítica à teoria do perseguidor relacionado ao cosplay é o quanto o assunto estava fora de lugar em Tomball. Os vizinhos nunca relataram ter visto o caminhão Nissan Frontier no complexo habitacional antes daquela noite, e ele não foi registrado nas câmeras de circuito fechado de televisão nas horas ou dias anteriores ao assassinato. Para o perseguidor seguir Liz antes do tiroteio, ele teria que persegui-la discretamente, usando outro veículo e monitorando seus movimentos para confirmar que ela estaria sozinha. Como a venda de garagem não foi amplamente divulgada ou comercializada para o público, o perseguidor não teria conhecimento para ir ao bairro naquela manhã. Aparecer por coincidência exigiria uma quantidade imensa de sorte absurda. E por todos os relatos, isso foi um assassinato calculado, além das probabilidades de pura fortuna. Lembramos também que o perseguidor, nas filmagens de segurança, usava o que alguns acreditam ser um disfarce com uma longa túnica e possível peruca para ocultar sua real identidade. É possível que o perseguidor estivesse indo além para esconder quem realmente é, mas isso também vai contra o que é tipicamente um perseguidor. Alguém nas sombras, não detectado, um disfarce não é necessário. A menos que o atirador não fosse um perseguidor aleatório, mas alguém com uma relação mais pessoal com Liz, que de alguma forma sabia sobre o bazar. Novamente, isso está apostando na ideia de que os detetives não obtiveram uma lista de todos que sabiam sobre o bazar e os inocentaram de envolvimento. Se eles fizeram o que deveria ter sido trabalho investigativo rotineiro, seria muito difícil passar despercebido. A menos que o amigo ou colega de trabalho tenha alugado ou pegado emprestado um carro de um conhecido. Dessa forma, se os policiais pesquisassem aluguéis de carros na região para o exato modelo de um Nissan Frontier Pro 4X, o sujeito passaria despercebido, sem um registro público ou até mesmo privado, conectando-os a qualquer coisa. E, embora pareça talvez excessivamente elaborado para um assassino alugar um carro para usar em um plano de assassinato, tenha em mente que muitos pensam que o atirador também estava usando um disfarce, o cabelo mais comprido parecendo mais uma peruca do que um penteado natural. Isso é impossível de discernir nessa transmissão de câmera de baixa qualidade e não pode ser confirmado nem negado. Porém, se o assassino se disfarçou, também podem ter utilizado um carro em nome de terceiros, cientes de que haveria olhos curiosos identificando a marca e modelo do veículo de fuga. No entanto, a ideia de que o assassino era um amigo pessoal é difícil de entender ao considerar a atualização mais recente das autoridades policiais sobre as primeiras palavras ditas por Liz, quando o atirador se aproximou dela. Um bom dia, sem entusiasmo que foi descrito pelas autoridades como uma saudação que alguém daria a um estranho ou a quem passasse por ela, não dá muita credibilidade à ideia de que Liz conhecia seu assassino. Isso nos remete novamente à teoria do disfarce. Liz pode não ter reconhecido seu assassino de imediato. Também devemos lembrar que eram apenas 6h50 da manhã, nas primeiras fases da luz do dia. As sombras do crepúsculo podem ter encoberto o rosto do perpetrador. Também não sabemos exatamente o que o assassino e Liz falaram nos 8 segundos entre bom dia e o disparo. Quando o assassino se aproximou, Liz pode ter reconhecido quem era. As imagens do circuito fechado de televisão não mostram sinais de alarme ou tentativa de fuga de Liz, mas o atirador sacou sua arma rapidamente, dando pouco tempo para a reação. Admite-se que há muitas falhas com esta teoria, mas também está apenas uma descoberta, ou peça de evidência de explicar tudo. No momento, é muito vago para ser considerado. A teoria final mais discutida pelos detetives até agora é que o atirador é um assassino contratado, alguém que foi contratado por um associado ou até mesmo um perseguidor da Liz para matá-la naquela fatídica manhã. Isso explicaria todas as irregularidades do vídeo e da situação em geral, como atualmente as vemos. Um assassino
contratado sem vínculo com a família Barraza, não seria reconhecido pela Liz. O veículo não seria rastreado até a família e amigos, e eles teriam recebido as informações de venda de garagem de quem os contratou para fazer algo tão terrível. Obviamente, isso depende da ideia de que foi alguém que sabia sobre a venda de garagem que selou o destino da Liz. Mas a forma como o caminhão do perpetrador andou pelo bairro naquela manhã nos faz acreditar que eles sabiam que a Liz eventualmente estaria sozinha naquele dia, entendendo que o Sérgio iria para o trabalho enquanto a Liz montava os materiais. Há até uma conversa hipotética que acompanha essa teoria, com alguns pensando que nos 8 segundos antes dos tiros, o assassino perguntou se Liz era realmente quem dizia ser, se sua venda de garagem era legítima, e então atirou. Quando Liz confirmou isso, deve-se notar que se o assassino foi contratado, de maneira alguma ele era um assassino profissional ou tinha muita experiência em crimes violentos. Alguém que comete assassinatos com intenção por contrato certamente não teria sido tão óbvio. Teria usado técnicas de silenciamento para máxima furtividade e, com certeza, não teria feito isso vestindo um par de botas e uma longa túnica fluida. Há milhares de personagens no país que se encaixam nessa descrição, mas um pistoleiro de aluguel provavelmente não é um deles. Isso seria intencionalmente outra maneira de camuflar a intenção com o absurdo. Não podemos descartar, mas no momento, todas as possibilidades ainda estão em aberto. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o assassinato não resolvido de Liz Barraza, queremos deixar claro que nossas conclusões apresentadas em Detetive de Casos Antigos são puramente especulação lógica, baseada em evidências, circunstâncias e subtexto factual. Temos acesso apenas às informações apresentadas em cada episódio e não prometemos certeza ou garantia de especialista sobre as conclusões alcançadas no final. Nós apenas observamos, pesquisamos e relatamos. No caso de Liz Barraza, acreditamos que ela foi de fato assassinada por um associado, seja um colega de trabalho ou alguém que ela conheceu em uma convenção de cosplay ou em outros eventos relacionados a fãs. Quem poderia ser, seja homem ou mulher, é impossível especificar. No entanto, estamos confiantes de que quem quer que tenha sido, cometeu o assassinato devido a uma confrontação não resolvida com a Liz. Era alguém que permaneceu silente em sua ira, mas em vez de resolver quaisquer diferenças que possam ter tido, se transformou em um assassino frio e calculista para tentar resolver seus problemas. Se os cabelos longos eram uma peruca, ou a túnica e as botas eram o disfarce, não pode ser provado no momento, mas pode-se supor que naqueles 8 segundos, depois que Liz os cumprimentou cautelosamente com um bom dia, o assassino expôs o que estava prestes a fazer antes de disparar a arma 4 vezes a queima-roupa. Quem quer que fosse o assassino fugiu, se desfez de seu veículo quando sua descrição circulou pelas notícias locais e se reintegrou à sociedade como se nada tivesse acontecido. Ou sumiu completamente. Também acreditamos que quem quer que fosse sabia da futura venda de garagem e usou isso a seu favor. Provavelmente, eles examinaram previamente os subúrbios de Tombal e talvez até tenham visitado a residência dos Barraza antes de 25 de janeiro para decifrar os movimentos de Sérgio e saber quando atacar. Tudo isso suporta o fato de que isso foi um assassinato premeditado, não uma fantasia sombria, caprichosa, nascida do pesadelo de alguém. Ninguém simplesmente acorda numa manhã e decide dirigir até o sudeste do Texas para matar uma jovem inocente. Isso não foi um serial killer. Isso não foi um condenado fugitivo. Isso foi alguém que escolheu com cada fibra do seu corpo cometer um ato maligno. Escolheram a tinta vermelha para as paredes. Eles não foram forçados ou ameaçados com armas. E, portanto, eles serão perseguidos como tal.
como o assassino frio e calculista que eles são, merecedores de toda a justiça que está aguardando para recair sobre eles. Não há muitos detalhes para revelar ao mundo, mas sempre há a chance de entrar mais. Se você tem absolutamente qualquer conexão com Liz ou Sérgio, ou pode saber algo ainda não expresso neste episódio ou em outras coberturas do caso, nós imploramos que você informe as autoridades competentes para que o infrator que ainda está por aí, correndo no escuro, seja jogado à luz. Até então, voltemos aos momentos mencionados na abertura deste episódio sobre a maneira brilhante e bela como Liz Barraza viveu sua vida até seu último suspiro. Pode parecer clichê, mas Liz realmente incorporou o estilo de vida idealista de caridade e bondade. Ela nunca perdeu a vontade de fazer do mundo ao seu redor a melhor versão de si mesmo, impactando cada pessoa com quem entrava em contato e garantindo que suas vidas também seriam melhoradas. Ela enfrentou problemas com a maior dignidade, ajudando os necessitados com caridade infinita. Seu trabalho incansável na Legião dos 500 Primeiros foi um testemunho de empatia criativa e imaginação apaixonada, um lembrete para todos de que não importa as opiniões alheias ou como o mundo vai te ver. Se você ama algo que lhe traz uma alegria sem limites, não encontrada em nenhum outro lugar, segure-o com todo o seu coração. No final, fazer o que amamos e nos cercar de coisas que nos dão esperança trará a mesma atmosfera para os outros. Liz era a melhor de sua comunidade e, como uma comunidade nós mesmos, devemos, à sua memória, preservar a bondade que ela espalhou. Vamos lembrar de Liz Barraza e o tempo todo continuar trabalhando incansavelmente para resolver a questão de por que ela foi tirada do mundo para começar, fazendo com que o terror de Tomball não fique mais sem solução. Este é o Detetive do Caso Antigo.